Dentro de uma vida onírica, Li Fian, nosso querido protagonista, não compreendia sobre o que estava acontecendo com ele. Em sua cabeça, ficava se perguntando o que raios era tudo isso e onde é que ele estava afinal de contas. Logo, o sistema que apareceu diante de Liam informou que, para confirmar a escolha do usuário, ele deveria fazer uma simples escolha. A doce e obediente BBA que estará com ele em todos os lugares e cuidará dele também jogará com o mesmo. Ou então ele poderia escolher a independente, influente, bonita, linda e maravilhosa, também rica, mas que não tem tempo pra ele. Depois disso, o protagonista se perguntou se esse sonho estava zombando da cara dele, e pensando nisso, começa a pressionar um botão no sistema, gritando que estava escolhendo e infinitamente escolhendo. Logo, ele escolhe a sua esposa, e assim que pressiona o botão, o sistema notificou de que sua escolha foi registrada com sucesso, e após essa mensagem, uma linda mesmo garota, apareceu diante do prota. Imediatamente depois, o sistema informou que o parabenizava por sua escolha, uma garota rica. Agora, ele deveria examiná-la cuidadosamente. Li Fian ficou completamente chocado com sua beleza e com os olhos bem abertos e as bochechas coradas perguntou quem era a tal garota. No mesmo momento, Li Fian ouviu o som de um despertador e gritou, e abrindo os olhos abruptamente, ele pula da cama respirando com muita dificuldade e olhando ao redor, disse que aquilo tudo era apenas um sonho. Opa pessoal, vocês viram que o canal tá com uma cara nova? Bom rapaziada, olha que obra incrível que o meu amigo Zirx fez, simplesmente sensacional. Bora dar uma força pra ele aí rapaziada, segue ele lá no Insta e também inscrevam-se no canal do cara. Se alguém tiver interesse cara nessas obras aí, é só conversar com ele porque o preço dele é muito bom. Tamo junto rapaziada e bora dar essa força pro cara, porque ele merece, o bagulho ficou top. Após desligar o despertador, Lia voltou para a cama e com a voz pesada, disse a si mesmo que era um perdedor. O seu sonho era uma garota bonita e linda, mas era apenas um sonho. Pelo menos ele não viu o rosto da rainha ainda. Enquanto Prota dizia essas coisas para si mesmo, uma garota chegou à sua porta e perguntou para as pessoas ao lado qual era o quarto de Liam. Ao ouvir uma voz feminina, ele então se cobre com um cobertor e pergunta de que voz de mulher era essa que ele estava ouvindo ali. Logo, a garota entra no quarto sem a menor permissão e disse para as pessoas do lado de fora esperarem. Assim que a garota entrou no quarto e viu que ele ainda estava na cama, disse rapidamente que parece que ele acabara de acordar e que os seus pertences seriam transferidos para a mansão dela, que ficava ao lado de sua faculdade. Após essas palavras, a garota se aproxima mais ainda da cama, cumprimentando o protagonista e dizendo que na realidade parece mais que ela estava no zoológico e que eles deveriam ir ao cartório, pois se casariam em algum momento no futuro. Próxima à entrada do prédio do registro civil, Liam saiu com Yanzu, tremendo segurando seu passaporte, perguntando se ele estava realmente casado com aquela garota. Após isso, Liam aproxima seu passaporte com uma expressão completamente satisfeita, pensou que estava ficando lelé da cuca. Afinal, o que era um sonho acabou se tornando realidade e a sua vida no fim das contas não era tão ruim. Duas garotas próximas ao prédio do cartório notaram Liam e ao verem Yanzu saindo do cartório junto com o cara, a primeira garota sorriu, dizendo que o casal tinha vindo se casar ali, mas não combinavam. A segunda argumenta, dizendo que talvez fosse um tolo e uma beleza, mas talvez fosse verdadeiro amor no fim das contas. Nesse momento, o prota ouve uma voz dentro de sua cabeça que lhe dizia que aquilo não era um sonho, mas sim uma escolha de vida, e surpreso, ele pergunta o que era essa voz de sonho. A voz continuou a dizer que era o sistema da vida em sua cabeça, que eles seriam dadas escolhas nas quais a sua vida dependeria daquilo, mas ele precisaria ser cuidadoso com elas. Depois disso, o prota começa a gritar e balançar a cabeça, questionando o sistema, de onde é que aquilo vinha no fim das contas. Zu gritou para ele parar, que ele também não deveria deixá-la chateada e que era melhor ir ver o seu avô. Após tais palavras, o protagonista vira surpreso para Yanzu e pergunta o que era avô, mas nesse ponto um homem idoso com uma bengala apareceu do nada. Ele estava ao lado da garota, que lhe perguntou se ele era um admirador, mas o seu avô é um homem muito bom e ele está contente por ter se casado. A cerimônia de casamento acontecerá em apenas 2 dias e tocando a cabeça e começando a se aproximar do idoso, o prota o chamou de senhor idoso e perguntou o que Liam sabia sobre seu avô, ao que o idoso respondeu que sabia bem mais do que ele. Se o bisavô não tivesse bloqueado a sua granada explosiva, ele teria receio de não estar aqui por muito tempo após a guerra, pois ele procurava, mas não conseguia encontrar o que retribuir a dívida. Agora que se casou com a neta dele, o espírito confortava no céu. Ouvindo tais palavras, Liam pensou imediatamente que era por isso que Yanzu se casou com ele, e pensando nisso, Liam sorriu, dizendo ao velho que, independentemente do que estivesse preocupando o Yanzu, ela estava agora nas mãos dele e com certeza ele cuidaria bem dela. Das palavras de Liam, o velho riu e disse que não duvidava dele, pois podia ver que estavam juntos e ainda tinha que resolver alguns problemas da campanha, então iria primeiro. Observando o idoso entrar no carro e Zu dizendo a ele para ter cuidado na estrada, pois ela o veria assim que pudesse quando o idoso saiu, Liam toca sua cabeça com um sorriso no rosto e pergunta a Yanzu, dizendo que inicialmente as suas famílias tinham tal relação e por que na realidade ela não disse isso antes, ao que a garota responde com a pergunta de volta se ela
precisava realmente falar sobre isso. Assim que o idoso partiu, um outro carro se aproxima de Yanzu e Lion. Yanzu começa a se aproximar do carro e abrir a porta, e vendo isso o prota pergunta se ela deveria ir embora também. Depois de sua pergunta, Zu vira a cabeça para ele com raiva, gritando que precisava saber mais sobre a família dela, pois ele nem perguntou a opinião dela sobre o casamento. E após perguntar sobre isso, Yanzu entra no carro com a cara fechada. Lion ficou surpreso com tais palavras e pergunta confuso se ela esperaria o seu avô não ter dito que ela não concordava com o casamento. Eles se casaram apenas por causa do avô dele estar muito tempo na frente dele, e ela não se importava com isso. Abrindo a janela do carro, Yanzu com uma expressão maliciosa responde ao protagonista que, como ele mesmo havia dito, ela absolutamente não se importa com nada. O casamento deles é apenas uma performance, e ele deveria apenas calmamente desempenhar o papel de marido enquanto essa performance continuava, e além disso, ela lhe dará uma outra escolha. Ele conhece o endereço da vila dela, e a partir de hoje, eles viverão lá, juntos. Mas o prota fica chocado com isso, e Zu disse todas essas palavras saindo rapidamente do local, deixando o cara no chinelo. As duas mulheres que estavam perto observaram tudo aquilo, e quando a mesma sai, a primeira mulher disse à segunda que ela disse que não poderia haver um verdadeiro amor entre um perdedor e uma garota tão linda e rica. A segunda garota também disse que inicialmente eles basicamente se juntaram por conta da dívida, pois definitivamente divorciarão em breve. E depois de todas essas palavras, Lion não pôde deixar de gritar a palavra repugnante. Então, o cara vai para dentro do sistema e começa a gritar que exigia uma explicação para tudo aquilo, ao que o mesmo responde a ele que a sua própria posição na escala hierárquica deste mundo é muito baixa. Ele não tem chance de conseguir uma garota do tempo dela, e agarrando seu cabelo, o protagonista grita que ela estava arrependida, ao que o sistema responde, uma vez que ele a escolheu primeiro, a escolha não pode mais ser alterada. O sistema deseja boa sorte ao protagonista, e depois de ouvir tal resposta, Lion disse que se não pudesse mudar a sua escolha, só podia seguir o caminho que escolheu, e ele definitivamente faria com que ela amasse ele, pois não acreditava no sistema e dizia que ainda tinha uma chance. Um mês depois de toda essa conversa em uma mansão enorme, o prota estava passando roupa em um dos quartos, cantarolando uma música para si mesmo, perguntando se todas as garotas crescidas gostavam de vestido bonito. E no mesmo momento o prota ouve a voz de Yanzu, perguntando se estava tudo bem, ao que o mesmo não esperava ouvir a voz de Yanzu e portanto queimou a mão no ferro. Imediatamente puxando a mão para cima, Lion grita que estava muito quente. Zu entra no quarto e pergunta de novo se estava tudo bem e na realidade o que ele estava fazendo, pois eles precisavam se apressar para o banquete do avô, e Lion, irritado com isso, gritou que talvez ela devesse bater antes de entrar, pois ela assustou até a quase morte. Ao ver o vestido nas mãos de Lion, Zu começou a se aproximar do sofá, dizendo que realmente gostou daquele vestido, ao que Lion pendurou o ferro em um cabide e disse que ela poderia se queimar, pois aquele vestido estava ainda mais quente. Após examinar o vestido, Yanzu sorriu e disse que o vestido estava muito bem passado, e embora ele fosse um cara, fazia essas pequenas tarefas domésticas muito bem, e era uma pena que ele nem tivesse emprego. Franzindo a testa para suas palavras, Lion pergunta a ela, dizendo que era universitário do segundo ano, então como é que ele poderia trabalhar sem um diploma universitário? Pegando o vestido e começando a trocar de roupa, Zu responde ao prota que o lixo sempre encontrará uma desculpa para sua impotência, em vez de admiti-la. É verdade, rapaziada, quem quer faz, pois ele sequer tinha uma maneira de sustentar. Lion inicialmente ficou muito irritado com suas palavras e queria dizer algo em resposta, mas quando viu Yanzu ali na sua frente, imediatamente ficou em silêncio e começou a observá-la com o rosto corado. Zu vira a cabeça para o prota e pergunta dizendo a ele que queria trocar de roupa, então por que raios ele ainda estava ali olhando para ela? Depois de sair do quarto e ir para a sala de estar, o prota joga seu avental para fora, gritando que isso realmente deixou ele completamente irritado. Após tais gritos, o sistema apareceu e perguntou o que ela lembrava, que um mês atrás alguém disse que ia lutar até o fim, mas agora não estava aparecendo isso não. Lion responde que ainda queria que o sistema permitisse a ele reeleger a sua esposa, pois isso seria inútil. Ele ainda tem alguns truques para isso, e o sistema responde que era apenas um sistema, então não tinha muito o que fazer. O mundo exterior não lhe dava acesso ao ambiente. Com isso, o prota agarra a esfera com suas mãos e atira abruptamente no sistema. Lion grita que então ela apenas calasse a boca e o deixasse em paz, mas no mesmo momento, a mãe de Yanzu entra na sala de estar. Ela estava zangada com o comportamento do prota e pergunta o que é que ele estava fazendo ali. O cara que entrou com a mãe de Yanzu disse com um sorriso no rosto que não havia necessidade de ficar bravo com ele. Lion se acalma com suor no rosto e pergunta chamando a mãe de Yanzu, Etie, se ela havia voltado. Eles tinham convidado. O cara, depois das suas perguntas de Lion, cumprimentou e disse que o seu nome era Shashu e ambos eram graduados com ele. Tocando a cabeça de Zu, a mãe dela exalou e disse que ele era colega de classe de Yanzu e ele tinha o seu próprio negócio. Era um jovem muito talentoso, ao contrário de algumas pessoas que apenas sentavam no pescoço da esposa. Indo das palavras da mãe de Yanzu, Lin Juan disse que não importa o que ela dissesse, pois ele e Lion são semelhantes em muitos aspectos, como por exemplo, ambas gostavam e amavam Yanzu. Lion estava apenas liderando a luta deles por agora, mas ele não desistirá, ele ainda perseguirá persistentemente. Com tais palavras, o prota fica irritado e quer dizer algo, mas nesse momento Yanzu estava descendo as escadas e disse que havia barulho vindo de lá. Quando Li Xuan viu Yanzu, ele correu imediatamente para ela e a pegou, pegando na mão dela com um brilho
nos olhos, disse que o vestido dela hoje estava excelente, e Yanzu, surpreso ao ver o cara ali, pergunta o que ele estava fazendo por aquelas bandas. Lu Xuan respondeu que a mãe dela disse que o carro deles quebrou em casa e pediu a eles uma carona, e ele só queria entrar e parabenizar o vô dela pelo aniversário. Quando ele terminou, Yanzu tirou a mão dele da mão dela, e Xuan disse que mesmo que fosse por causa do aniversário dele, ela temia que o que ele estivesse fazendo ali fosse inadequado, pois ela não estava mais sozinha e resolveria um problema no carro deles mesmo. Cruzando os braços, a mãe de Yanzu pergunta a ela o porquê ela não estava aceitando a proposta de Xuan, porque estava esperando por Lion, aquele pedaço de lixo. Mas Lion imediatamente responde à mãe de Yanzu dizendo que ele, Xuan, apenas estava ajudando e isso não era nada demais, sem contar o fato de que agora ele está noivo de Zhu. Enfurecida por suas palavras, a mãe da garota aponta o dedo para o protagonista, gritando com ele, perguntando se ele considerava um marido de verdade. Então, deveria resolver o problema com o carro e não ficar esperando o outro cara. Li Xuan sorriu e acrescentou dizendo a Lion que se ele não pudesse fazer isso, deveria calar a boca e acabar com isso, para que não ficasse passando vergonha. Ao mesmo tempo, no mesmo momento, um telefonema tocou na cabeça de Lion e ele se viu dentro do sistema, o que o surpreendeu um pouco. O sistema imediatamente começou a mostrar-lhe dois caras e falar sobre eles. Opção 1, um jovem bem-sucedido com uma fortuna de 10 milhões, mas que o despreza e será como um irmão mais velho para ele. Opção B, um tolo simplório, mas que o obedece e será como um irmão mais novo para ele. E o usuário precisa escolher o mais rápido possível, ou então desmaiará devido ao tempo prolongado naquela dimensão. Lion, que rapidamente se reuniu, começou a dizer que ele era irritante, mas Yanzu abriu os olhos para uma coisa muito importante. Ela deixou claro que enquanto ele não controlasse completamente a situação, o que pareceria melhor seria a opção de ficar completamente calado, pois qualquer outra coisa seria inútil. Então ele escolheu a opção B. Estava destinado a ter o irmão mais novo e após fazer a sua escolha, Lion retorna à vida real e a mãe de Yanzu e ela mesma, junto com o cara, começaram a deixar a mansão. A mãe de Zhu continuava dizendo que lixo continua sendo lixo e que ele também não sabe como manter a porcaria da boca fechada. E antes que ela terminasse de falar, Zhu interrompeu dizendo para ela calar a boca. Ao mesmo tempo, o portão da mansão se abriu por completo e um jovem entrou no território da mansão chamando Lion de senhor e perguntando por que ele não disse que o carro quebrou em casa. Ele pegou um carro da empresa e veio até ali para dar uma carona a eles, mas o prota tinha estado andando atrás com a cabeça baixa o tempo todo e ficou um pouco surpreso ao ver o cara. E a mãe de Zhu perguntou imediatamente quem ele era. De qualquer forma, o cara se aproxima de Lion sorrindo amplamente e responde com uma pergunta se ela era a tia deles. Ele ouviu dizer que eles iam para um banquete, mas o carro acabou indo de vala e ele estava apenas dirigindo um carro da empresa para o trabalho e logo daria uma carona a eles. Mas ele ainda não tinha se apresentado. Seu nome é Wang Gang. Ele é um bom amigo do irmão mais velho de Lion. E depois dessas palavras, todos foram para fora e viram uma grande e linda limusine. Apontando para ela com a mão, Wang Gang disse que o carro estava pronto e todos deveriam pagar a tarifa, mas como o carro estava alugado, seria suficiente para eles apenas entrarem no carro juntos. Aproximando-se da limusine e abrindo a porta para Yanzu, Wang Gang pediu educadamente para ela entrar no carro e Zhu, antes de entrar, disse à mãe que entraria mais cedo, pois ela não precisava incomodar Lu Xuan com isso. Após ouvir as suas palavras, Lu Xuan perguntou com raiva ao protagonista o que ele sabia, e o carro deles havia quebrado, mas o prota responde com um sorriso, perguntando como ele não descobriria que um carro quebrou em sua casa. Depois de fazer essa pergunta, o prota entra na limusine e o carro começa a se mover. Zhu grita para Lu Xuan antes de sair que precisavam ir, pois eles se veriam à noite também e acenando para eles no caminho. Lu Xuan concorda com ela e então irritado pensa consigo mesmo que isso era um absurdo, e logo ele destruiria o protagonista. Após um tempo, no salão do banquete, Leon olhou para o redor e perguntou a Yanzu por que ela gosta tanto de mostrar ostentação por apenas um aniversário. Yanzu responde a ele para não começar, pois depois disso, Yanzu entrega também o presente a Lion e disse que qualquer coisa que ele pegasse era algo que ele deveria dar ao avô. E surpreso com isso, o prota pergunta se ela havia preparado um presente em vez dele. Fechando os olhos, Zhu exalou e respondeu que apenas sabia que ele não tinha preparado nada e nem sequer tinha dinheiro, né? Então ele deveria lembrar que era muito baixo para se comunicar com ele em termos iguais. O embrulho de presente que Yanzu deu era transparente e quando ele viu o que estava dentro, os olhos de Lion se iluminaram e ele gritou que era uma raiz de Yang, da montanha, e tinha pelo menos 50 anos. Pegando o presente na mão, agradece a Yanzu dizendo que não era necessário se esforçar tanto por ele. E a garota diz que ele havia entendido mal, pois se ele, como seu marido, não desse nada ao avô dela, então nada restaria de sua reputação. Sorrindo, o prota observa e Zhu diz a si mesma que ela era fria por fora, mas calorosa por dentro, e ele entendia isso. O sistema apareceu diante do protagonista, dizendo a ele que a garota havia dito que ele havia entendido mal, pois ele não esperava perder a cabeça agora. Ao que Lion responde, indo em direção ao avô e a Zhu, que não, porque agora ele tem a situação sob controle. Ele só deveria temer o divórcio, mas ele está certo de que muito em breve ela se apaixonará por ele completamente. O cara é confiante. Dizendo essas palavras, o protagonista já havia quase alcançado o avô de Yanzu, mas quando viu o avô, que estava cercado por muitas beldades, ele parou e ficou sem palavras. O sistema disse ao prota que ele tinha que parar e parou diante deste velho, e o avô de Zhu também notou o prota e sorriu feliz para ele, dizendo
dizendo a ele para chamá-lo de genro que ele havia chegado finalmente. Quando o prota volta a si mesmo, mostra o presente e começa a dizer que era aniversário dele e ele não podia deixar de vir. E aquele lá era o presente. E Jianzhu para Lion não havia terminado, quando ele de repente ouviu alguém gritando para que esperassem. Depois de parar de falar, Lion se viram na direção de onde estavam gritando e viu Lu Xuan correndo com todas as suas forças e dizendo ao avô de Jianzhu que estava um pouco atrasado. Ao correr e passar pelo prota, Lu Xuan empurra ele para muito longe, gritando pro cara sair do caminho e deixá-lo passar. E depois ele corre para o avô da garota. Lu Xuan entrega o seu presente e disse que uma jovem desejava-lhe um feliz feriado. Depois de aceitar o presente, o avô da garota abre o pacote e disse a ele que tinha um coração. Quando o avô abre o presente e vê aquilo, Lu Xuan disse a ele que tinha preparado especialmente aquela raiz de Anang de 100 anos para ele, e nesse dia ele lhe desejava uma vida muito longa. Ouvindo essas palavras, o prota fica surpreso, se perguntando que raiz era essa de 100 anos. Porcaria é essa? Depois de dar o presente, Li Xuan se aproxima do protagonista e disse que viu o que ele deu e agora ele deveria mostrar coragem em mostrar-lhes o presente então. E após essas palavras, Li Xuan pensou que era bom que ele tivesse chegado a tempo. Os convidados que estavam sentados à mesa e assistiam a tudo estavam cochichando entre eles. E um cara até disse em voz alta que não podiam culpar a família de Yan por um presente daquele caipira, afinal ele não passava de um mero mendigo. Mas a verdade é que eles ainda tinham que ver o tipo de coisa que o protagonista lhes mostraria, e além disso, acreditava que o presente dele era preparado para ele e para sua esposa. Uma das garotas que estava ao lado do avô de Zhu inclinou-se para ele e perguntou se ele queria dar a sua neta para aquele cara pobre e tosco. Se o presente dele fosse ruim, envergaria tanto ele quanto a sua neta. Vendo tudo isso, o protagonista apertou o presente e disse a si mesmo que não deveria mostrar a ele a raiz de Jiang dele. Afinal, uma raiz de 100 anos indicava um desejo de viver mais de 100 anos, e não 50 como dele. Então, o que aconteceria se ele desse uma raiz de 50 anos? Ele só quer viver mais 50 anos, e não 100. O que ele deveria fazer no mesmo momento era a dúvida que tinha em sua cabeça, mas uma campainha toca na mesma, e ele se viu dentro do sistema então. O sistema imediatamente começou a contar-lhe duas opções e falar sobre elas. Opção A, um frasco de elixir anti-envelhecimento chamado Óleo do Deus da Índia. Ao ouvir sobre a opção A, o protagonista imediatamente pensou consigo mesmo, imaginando o avô de Zhu com muitas garotas, e também acreditava que esse tal Óleo do Deus da Índia não iria ajudar bastante seu avô. O sistema continuou dizendo que a opção B é substituir a raiz de Jinang de 50 anos por uma de 800 anos, e quando Lian viu que era a raiz de Jinang, ele torceu o rosto e pensou que essa raiz parecia muito esquisita. Após esses pensamentos, o prota sorri amplamente e grita que embora o que ele queira escolher e o que ele precisava escolher fossem coisas diferentes, ele escolhe a opção B, gritando essas palavras. Lian pressiona o botão e em seguida o sistema aceita sua escolha e o trouxe de volta à realidade. E assim que isso acontece, a raiz nas mãos de protagonistas foi completamente substituída por uma de 800 anos. Vendo isso, Lian começa a sorrir e disse que havia sido substituído, e a raiz de 800 anos o ajudaria a obter uma nota melhor, e é claro, uma aceitação também. Na hora em que eles tornariam este feriado mais divertido, franzindo a testa para as palavras do protagonista, Li Xuan perguntou em resposta que queria sua morte, mas, bem, eles seriam avaliados pelo juiz e quem perdesse sairia imediatamente do banquete. Como ele é quem o protagonista respondeu confiantemente que estaria pronto para perder, e depois disso, ele mesmo apresentou seu presente dizendo que era o seu presente para o seu tataravô. Ele encontrou aquela raiz de mais ou menos 800 anos em algum lugar na montanha, e agora quer dar ao seu avô como um desejo para que ele vivesse pelo menos 800 anos. E após ver a enorme raiz do protagonista, lá ele, todas as pessoas se reuniram ao redor e começaram a compará-la com a raiz do Lu Xuan. Um dos caras olhando a raiz de Jinang disse que naquele contexto, uma raiz de alguns séculos parecia muito fraca, e uma das garotas também disse que essas coisas estão absolutamente em níveis diferentes, isso era um tesouro. Irritado com essas palavras, Li Xuan apontou para a raiz do protagonista e gritou que aquela ali parecia muito estranha e que eles deveriam dar uma olhada mais de perto e não deixarem se enganar. Um cara de cabelos amarelos sorriu e disse que não era ruim, pois era quase uma obra-prima. 800 anos é muito para o avô Jincheng. Ouvindo suas palavras, o prota ri e disse que não era preciso bajulá-lo, pois aqueles 800 anos seriam muito bons com um genro como ele. Com essas palavras, Li Xuan fumegou e gritou para o protagonista que isso era uma abominação e ele não deveria mexer com tal. Gritando essas palavras, Li Xuan vira as costas e começa a sair, mas o prota acena para ele no caminho, enquanto o mesmo diz em voz baixa que jurava que ele pagaria por toda essa humilhação. Após isso, Li Xuan sai e o avô de Zhu se aproxima do protagonista e toca o seu ombro, dizendo que foi muito bom. E Lian não estava esperando por isso, mas ele agradece ao avô, e Zhu de qualquer forma começa a voltar para o seu lugar anterior. O avô e Zhu sorrindo disseram a Lian que não importa o que ele hesitasse, ele deveria ocupar o seu lugar na cerimônia o mais rápido possível, mas o prota concorda com o avô e Zhu. Enquanto o avô e Zhu se dirigiam ao seu lugar, ele deixou cair algo do bolso. Notando isso, Lian se pergunta o que tinha caído, e aproximando-se da coisa e vendo que era um relógio de bolso, o prota começa a olhar para ele e diz que era um relógio de bolso muito bom. Descuidadosamente, Lian
abre o relógio de bolso e viu acidentalmente que havia uma foto de uma garota dentro. E surpreso com aquilo, ele grita as palavras como esta foto. E vendo tudo aquilo, o sistema pergunta ao Prota se havia algo para se surpreender ali. O sistema detectou uma mudança na frequência cardíaca e aparentemente ele gostava daquele tipo de mulher. A qual Lion responde que ele só pensa que a garota na foto se parece com Zul, por isso ele estudou a foto com tanto cuidado. Ele acredita que aquela foto mostra a falecida esposa do avô da Zul. E ele não esperava que aquele velho cercado de garotas jovens fosse monogâmico. Enquanto Lion conversava com o sistema, Zul chama ele e pergunta imediatamente onde foi que ele conseguiu aquela raiz ali de 800 anos. E ele parecia muito pobre, mas a verdade era muito generoso. Lion responde que ele já disse que era uma herança deixada por seu avô. E ela pensou onde mais ele poderia conseguir tal coisa então. Ao ouvir sua resposta, Yanzu sorriu e perguntou se era melhor para ele não usar os seus métodos sujos para extrair dinheiro. E além disso, era melhor não fazer isso em nome da família, pois sua família não resolveria problemas para o Prota. O mesmo foi removido depois de ouvir tais palavras, perguntando-se o que são métodos sujos. Então ele começou a gritar com a garota. Afinal, o que ela estava pensando que estava fazendo, agiotagem ou fraude? E que no final, ele realmente entendia que era assim que ela o via. Virando-se para o protagonista, Zul continuou sorrindo e respondeu que ela não tem interesse em pessoas como ele. No entanto, ela conhece a frase "os pobres não têm orgulho". Ele já ouviu essa frase também, a qual Lion se acalmou e respondeu que eles são ricos e eles gostam de contar dinheiro, dar estimativas para outras pessoas. Incapaz de aguentar essas palavras do protagonista, a garota simplesmente vira-se do nada e mete o tapão na bochecha dele, após o que ela imediatamente gritou de volta que, para ser digno dela, ele não precisa de muito dinheiro, apenas é suficiente para que não mentisse e não fingisse ser pobre tolo. Sendo capaz de obter uma raiz de 800 anos, o Prota percebeu que havia algo errado ali. Ao mesmo tempo, as pessoas se reuniram à mesa do avô e de Yanzu e começaram a se sentar ali. Um deles disse a todos que estavam reunidos e era hora de começar o banquete, mas nesse meio tempo, o Prota estava tocando sua bochecha e olhando para Yanzu, dizendo a si mesmo que ela o atingiu porque não acreditava em sua história da raiz de Genang. O avô e Zul disseram a todos, enquanto seu mordomo colocava alguns documentos na mesa, que estava muito feliz com este dia e queria anunciar algo. Depois que o mordomo colocou os documentos necessários, ele disse ao avô e a Zul que todos os documentos haviam sido coletados, e agradecendo ao mordomo, o avô sorrindo diz a ele que poderia ir. As pessoas ao redor da mesa, não ouvindo a continuação, perguntaram o que ele queria anunciar, ao qual o avô e Zul olharam para o Prota e apontaram para ele com a mão, continuando que aquele homem era o marido de sua neta. Lion ficou muito surpreso, perguntando se ele e a mãe de Zul saltaram de sua cadeira e gritaram que esse idiota, Tio e a Zul ficaram com raiva e perguntaram chamando o pai do avô de Yanzu. Afinal, o que ele tinha na cabeça para dar a propriedade da família a um estranho bobo para trazer um lobo para dentro de casa, e que aquele mendigo ali tinha olhos na herança. A mãe de Zul também perguntou o que ele tinha na cabeça, pois se eles falassem da participação real, então deveriam dar o dinheiro à garota, pois afinal, ela é a neta do velho. O avô e a Zul, não tolerando mais nada, bateram com força na mesa e gritaram palavras como chega, pois ele já tinha decidido tudo. Após isso, o avô da garota entregou os documentos ao protagonista e disse que se ele estivesse disposto a aceitar 20% de suas ações, então ele deveria assinar os papéis e veria então quem discordaria disso. Diante destas palavras, o protagonista não sabia o que fazer e ele também sentiu olhares raivosos em sua direção, que lhe diziam que se ele ousasse assinar, eles pessoalmente mandariam Jeff. Vendo tudo aquilo, o Prota se pergunta com suor no rosto o que é que ele deveria fazer. Talvez Yanzu o ajudasse, e depois de perguntar sobre isso, o Prota olha para a garota e viu que ela também estava muito brava com ele. Rapidamente se afastando dela, o Prota pensou que ela também estava com raiva. Ele só precisava assinar o contrato e ele, Lion, se tornaria rico. Não precisaria mais se envergonhar da pobreza, e essas pessoas ingratas nunca mais poderiam desprezar sua pobreza. Afinal, dinheiro, no fim das contas, é uma coisa maravilhosa. Todo mundo gosta disso e ele não é exceção. Mas pensando nisso, o Prota se lembra das palavras que sua amada tinha dito depois que ela esbofeteou na bochecha. Então, ele diz a si mesmo que Yanzu estava certa. Pegando os papéis em suas mãos e começando a rasgá-los, Lion respondeu ao avô e a Zul que não combinava com tal dinheiro. Vendo como ele rasgava os papéis e a mãe de Zul dizia palavras como "Meu Deus, por que ele estava fazendo isso?", todos os papéis estavam rasgados e ele gritou orgulhosamente que estava negligenciando aquele dinheiro. Surpreso com suas ações, o avô e Zul perguntaram com olhos arregalados se ele realmente não queria receber a participação em sua família. Ao qual o protagonista responde com um sorrisão no rosto que se ele recebesse 20% da participação hoje, ele tinha medo que teria que carregar o fardo de toda a sua família. E ele ganharia dinheiro sozinho, mas isso levaria um pouco de tempo. Além desses 20% da participação, ele mesmo seria capaz de ganhar uma fortuna não menor do que a de sua família, então ele não precisaria da garota, mas ao contrário, ela mesma vai querer ficar ao seu lado. Com as palavras de Lion e de suas ações, Yanzu ficou vermelha. Ela pensou consigo mesmo, que com a cara que ele viu, ela pensou que ele só estava interessado em seu dinheiro, e ela estava completamente errada sobre o cara. Após um tempo, o Prota e o avô da garota beberam. Com bochechas vermelhas e um sorriso largo, perguntou ao Prota por que ele teve o azar de encontrá-la alguns anos antes, e eles se conheceram tão tarde. Lion também ficou bêbado e respondeu que ele também lamentava, abraçando os ombros um do outro, e o avô e a Zul disseram que finalmente estavam juntos, e ele quer ser o melhor amigo do cara. Começando a rir, o Prota responde que eles estavam
pensando a mesma coisa, e vendo tudo aquilo, a garota toca a cabeça e diz com suor no rosto que não havia nada a ser feito com eles. Após tais palavras, Zul se aproxima do prota e diz que já era suficiente e que não parecia mais nada. Virando-se para Yanzu, Lion responde que ela estava errada por ordem de precedência. Ela deveria chamá-lo de papai. Irritada com suas palavras, então, a garota bate nele na cabeça com toda sua força e grita para tirá-lo de lá, e era hora de ir embora. Depois de receber um golpe severo na cabeça, o prota começa a se sentir tonto e diz que doía. Tudo ao seu redor estava girando. Alguns minutos depois, Lion e Yanzu saíram, indo em direção ao carro. Yanzu perguntou que ele estava fingindo ser bêbado e ele deveria entrar no carro rapidamente e parar de gracinha, mas virando-se para a garota, o prota diz que ainda não tinha bebido o suficiente, e após estas palavras, Zul se aproximou dele e o agarrou. O colar começou a puxá-lo em direção ao carro, gritando que já havia bebido o suficiente, mas o prota ainda estava resistindo à garota. Lion disse a ela que não importa o quanto ela o puxasse, ele poderia beber mais um pouco. Quase chegando ao carro, Zul gritou para o prota parar de resistir, e assim que começou a abrir as portas do carro, a garota tropeça na perna do prota puxando junto dela. Ela se pressionou contra o carro e Lion pairava sobre ela. Quando Lion e Yanzu perceberam a situação em que estavam, ambos ficaram vermelhos e a garota grita para o prota deixá-la agora. Gritando essas palavras, ela tenta empurrar o protagonista para longe, mas o mesmo segura os seus ombros e sorri, dizendo que esperaria. Ela sabe o quão feliz ele está agora, e esses meses ela olhou como uma rainha da neve de cima, mas hoje parecia que ela se inflamou. Ela é muito bonita quando ficava brava, diz o protagonista, e nas palavras dele, ela ficou muito constrangida, mas imediatamente deu um tapa na bochecha dele, o afastando. Em seguida, abriu a porta do carro e entrou. Começando a dirigir, gritou para o protagonista deixando para trás, dizendo que não importava, ele poderia ficar sozinho ali bebendo. Colocando as suas mãos em suas bochechas, o prota cai no chão e diz que tinha sido pancado o dia todo. Coitada, deu até dó, pô. Lion queria continuar falando baixinho, mas de repente uma garota se aproximou dele e perguntou sorrindo, chamando de marido, porque ele estava deitado ali ouvindo as suas palavras. Lion estava confuso, mas a garota continuou dizendo que deveriam voltar para casa o quanto antes. Depois de examinar a garota, o prota perguntou quem ela era, e a mesma, segurando seu telefone em uma mão e Lion na outra, começou a arrastá-lo com um largo sorriso em seu rosto, perguntando no ar quanto que ele bebeu para não reconhecer a própria esposa. Olhando para a garota e a seguindo com a mão, o prota sorriu também e diz para si mesmo que ela parecia realmente conhecê-lo, mas não conseguia mais manter os olhos abertos. Já de manhã, o prota estava deitado na cama e acordou abruptamente por causa de uma ligação. Pegando o telefone, Zul perguntou imediatamente do outro lado da linha onde ele estava. Laia respondeu perguntando se estava em casa e se tinha alguma instrução. Ao ouvir isso, a garota grita no telefone que ele ainda continuou mentindo para ela, pois ontem ela também pensou que era o fim e que eles estavam se divorciando. Durante os gritos de Yanzu, Lion se afastou do telefone e quando ela terminou de gritar tanto assim no ouvido do coitado, ele pergunta com um suor em seu rosto o que ele disse de errado para ela. Mas a garota responde com uma voz chorosa que mais ele queria esconder dela, pois ele pode olhar as consultas populares por conta própria. Há evidências incontestáveis que ele estava traindo ela. A garota que trouxe Lion e ficou com ele o tempo todo acordou e perguntou, chamando de marido, com quem ele estava falando. Lion ficou chocado quando a viu e pulou da cama, pressionando-se contra a parede e gritou quem era essa garota. E é claro, estava completamente em choque, coitada. A garota responde que era ela, Shang-Li, e ele estava se comportando de uma maneira muito bizarra. Afinal, o cara estava fingindo que não conhecia ela. Bom, na mente dela, né? Ele realmente não conhecia. Repetindo o nome dela para si mesmo, Lion lembrou quem ela era e perguntou em voz alta se ela era aquela garota que anunciava produtos no ar com 10 milhões de fãs. Shang-Li, saindo da cama e se cobrindo com o cobertor, pega o telefone e se aproxima do prota, dizendo que ele finalmente lembrou dela. Após mostrar um vídeo no telefone de Lion onde eles estavam juntos, mas Lion estava dormindo, ela disse aos fãs que hoje faria um anúncio oficial, apresentando ele como seu namorado. Eles estavam juntos há muito tempo e ela o amava incrivelmente, então ela espera receber os parabéns dele. Shang-Li sorri e continua dizendo que ontem eles já fizeram o anúncio oficial de namoro, e se ele continuar fingindo que não a conhece, ela ficará muito brava. Pegando o telefone, olhando para o vídeo, o protagonista tremendo pergunta quando foi que aquele vídeo foi gravado, e após esta mesma questão, Lion percebe algo e pensa que esse era o vídeo que Yanzu havia visto. No mesmo momento, Yanzu entra no quarto e ao ver Lion e Shang-Li ali, diz que aparentemente ela chegou na hora errada, mas Lion fica completamente chocado e ao vê-la grita perguntando como foi que ela encontrou ele, ao que Shang-Li apenas responde que ela havia enviado o endereço, afinal, mais cedo ou mais tarde ela teria que contar tudo à garota. Desapontada com o prota, Yanzu pronunciou seu nome com uma expressão e voz triste, dizendo que, afinal, ele estava vendo a reação dela, mas o prota confuso responde que estava tudo errado, pois ele realmente não conhecia aquela garota. Diante dessas palavras, Yanzu ficou muito brava, gritou com ele que ela viu tudo e ele não precisa se justificar, ele só deve se preparar agora, pois eles iriam para o vovô juntos e explicar a situação a ele, e após isso iriam ao cartório para dar entrada no divórcio. Rangendo os dentes completamente preocupado, o protagonista pensa consigo mesmo que foi enganado por aquela mulher ali que fazia vídeos para
internet, que decidiu fazer uma brincadeira cruel com ele e corre rapidamente para o banheiro fechando a porta. Yanzu foi até o banheiro e disse ao prota que não importa quanto tempo ele demore, pois era inútil. Lion se senta no vaso e disse a Yanzu que ele precisava tomar um banho antes de encontrar o avô. Após bater a porta, a garota disse que daria ele mais 15 minutos, e após isso, Yanzu faz careta para Chong-Li, que estava olhando para o telefone dizendo que ela era irritante. Ela perdeu muitos assinantes por causa daquele anúncio, pensando que, embora soubesse que mais cedo ou mais tarde se divorciariam, ela não podia nem pensar que o motivo seria traição. Lion tocava a cabeça ao mesmo tempo e dizia que estava errado. Estava muito errado. E após fazer isso, Lion pega o telefone e começa a assistir a notícias. E ao ver o sistema, apareceu e perguntou o que ele estava assistindo. O bichinho do sistema perguntou com suor no rosto e uma expressão frustrada como foi que isso aconteceu. Ao que o prota percebeu que ele estava olhando para o telefone e o sistema fica surpreso perguntando o que estava vendo ali. Lion fica com raiva e começa a dizer que acredita que por conta da proposta da garota no dia anterior, os membros da família In queriam lidar com ele, mas por causa das notícias de hoje, as ações da família despencaram. Aparentemente ele estava errado, então definitivamente algo sujo naquele caso. A pessoa que tem a oportunidade de contratar uma estrela da internet e que não gosta dele com certeza era Li Xuan. Ele era o vilão da história. Após ouvir essas palavras, o sistema perguntou que tipo de absurdo era esse, e acenando com a mão em resposta, o prota disse que era melhor confiar em si mesmo. E ele tem um cérebro, então é fácil o suficiente descobrir por si mesmo. Logo, o protagonista é teleportado para dentro do sistema e disse que o proprietário pode fazer a sua própria escolha. Opção A, ele poderia se colocar acima de todos e não se preocupar com nada. Ou ele poderia optar pela opção B, Sheng Wanner. Ela é a principal conselheira e detém todo o poder em suas mãos. E após entrar no sistema e ver tudo isso, o prota pergunta surpreso o que era aquilo. E o sistema responde que era uma possibilidade oculta. Se o sistema reconhecesse o proprietário como mental, faria uma escolha arbitrária. E se o proprietário fosse capaz de pensar independentemente, ele poderia fazer a escolha. Depois de tais palavras, Lion com raiva e gritando, pergunta ao sistema o que é que ele diria sobre ser algo mental. E à primeira vista é claro que a opção é benéfica para o sistema e a opção B, bom, é benéfica para o proprietário. Ele não quer que outra mulher influente apareça ao seu lado de novo, então logo ele escolhe a opção B. Alguns momentos depois, no escritório da família In, a mãe de Yanzu grita com o avô da garota, chamando de pai e dizendo que ele trata Lion também, porém devia ver como ele lidou com a neta. Ele usou o dinheiro da família para ter uma amante e mostrou então a sua verdadeira face, o que também levou à queda das ações, e que na verdade aquele impostor nem sequer tem o direito de ser o marido de sua filha. Ela exige divórcio e no mesmo momento as portas do escritório do avô de Yanzu se abriram, e a garota entra no escritório seguido pelo protagonista e Chong-Li, que estava constantemente se agarrando a ele. Entrando no escritório, Azul diz que tinham vindo, e Lion grita para Chong-Li soltá-lo e parar de se agarrar a ele, mas a garota, chamando Lion de marido, pergunta o que é que ele estava dizendo e por que estava agindo assim. Ao ver a cena, a sogrona ficou com muita raiva e pergunta ao prota o como ele ousava agir dessa forma com a esposa dele, e como ousava ainda trazer aquela mocreia velha junto. E isso, na verdade, só mostrava pra ela que ele não tem honra nenhuma. E o avô, juntamente com a garota, perguntaram com uma expressão frustrada se ele realmente tinha uma amante. Lion estava suando profusamente e nem sequer sabia como responder. E o sistema informa a garota que a solução é a dica da opção A, uma foto. Lion ficou surpreso e começou a jurar para si mesmo, perguntando ao sistema o que ajuda era essa. Afinal, como é que uma foto poderia ajudá-lo agora? Parece que ninguém além dele vê essa janela de informações, então não fazia diferença. Uma foto no relógio de bolso do avô. Ele percebeu que o avô ainda ama sua esposa, mas ao mesmo tempo é um velho devasso. Para ele, o mais importante é que os sentimentos por uma pessoa permaneçam os mesmos e tudo é mais volátil. Após esses pensamentos, o prota sorri amplamente e responde confiantemente ao avô de Yanzu que ele estava procurando por uma amante, mas não usou centavo da família In, e o seu coração nunca nem sequer deixou Azul de lado. E se eles não acreditavam, poderiam então verificar as contas do garoto. Por mais pobre que ele fosse, ainda conhece os limites do que é permitido. E a mãe da garota grita imediatamente para Lion que, mesmo que ele não tenha usado o dinheiro da família, ainda assim cometeu uma traição. Isso era imperdoável. Lion disse que não foi por isso que ela insistiu em dissipar os sentimentos por Zu várias vezes. Lion então disse que não foi por isso que ela o instruiu a dissipar os sentimentos por Zu há vários meses. E ele também é um homem. Então, que tipo de homem gostaria de dormir na sala de estar todo santo dia? Tudo isso foi por causa do orgulho dele e assertividade. E ele não conseguia suportar, portanto, foi buscar consolo em uma outra pessoa. Vulgo o que eu não tenho em casa, você encontra na rua. Mas o garoto ainda afirma que o seu coração se alegra apenas com a Zu, e que na verdade não há lugar para outras garotas em seu coração. Com as palavras do prota, a garota fica vermelha e o avô de Zu começa a rir alto, dizendo que esse cara era encantador. Ele era responsável por suas ações e era um verdadeiro homem. Tudo nele e na Zu era normal para um homem ter várias mulheres, e o principal era que seu coração continuasse com ela. Bom, rapaziada, quando eu vi essa cena eu não tanquei não, viu, de verdade. Lion pensou felizmente que tudo estava resolvido e Chong-Li torceu o rosto, também pensando que era apenas um grupo de homens. O avô da Zu continuou dizendo que ambos os lados cometeram um erro e não valia a pena levar isso para uma audiência de divórcio, de forma alguma. Em suas palavras, a mãe de Yanzu argumenta que ele nem estava em seu juízo perfeito, ao que o avô de Yanzu respondeu que ele estava
estava bem, pois por causa de sua falha, a empresa dele sofreu grandes percas. Após ouvir as palavras do avô da garota, o prota disse confiantemente, apontando o dedo para si mesmo, que não importa do que ele estivesse preocupado. Prometeu que dentro de um mês mais ou menos iria cobrir todas as percas da empresa e se não fizesse deixaria de ser o marido da garota. Alguns dias depois, na Lee Fantas Milk Tea, Chong Li fez uma transmissão ao vivo chamando seus inscritos de crianças e dizendo que eles sentiram saudades dela. E a fofa Chong Li estava com eles ali de novo começando a transmissão e ela estava ali esperando todos os comentários de seus inscritos para começar a ler. Após essas palavras, Chong Li olhou para os comentários e viu que todos os seus inscritos estavam perguntando onde é que estava o irmão Milk Tea hoje. Eles queriam ver o irmão e ele é um homem. E Chong Li na verdade devia sair desse enganador, pois a pessoa que Chong Li ama provavelmente tem seus próprios méritos. Ao ver tudo aquilo, a garota pensa em que tipo de negócio todos os tópicos e perguntas giram em torno daquele cara, pois ninguém estava interessado nela mais. Lion também viu os comentários ficando atrás de Chong Li e disse a ela alegremente que todos queriam ver, mas que na verdade queriam ver ele. E para todos os fãs de Chong Li que vieram à loja dele hoje, estava oferecendo um desconto de 20%. Virando-se para Lion, Chong Li perguntou por que ele não estava atrás do balcão, pois o tempo de sua transmissão não era para anunciar Milk Tea, ao que o prota aponta para a multidão que estava na fila para o chá e disse a Chong Li para dar uma olhada. Algumas pessoas na multidão gritaram para a protagonista vir logo e eles correram especialmente para a loja dele para beber um chá de leite. Algumas pessoas também disseram a outras para não empurrar por trás. Ih, lá ele. Nesse momento, Lion se aproxima de Chong Li e diz que acabara de ver o que ela estava transmitindo e eles deveriam mostrar todo amor pelos inscritos. E depois de dizer essas coisas, Lion beijou Chong Li na bochecha, ao vivaço. Vendo tudo aquilo, o rosto da garota e as pessoas no comentário enlouqueceram, começando a escrever rapidamente que o mais importante era que Chong Li gostasse dele. Ele pegou ela de surpresa. É um mestre em lidar com duas coisas de uma só vez. Na verdade, ele tem até um pouco de sorte, né? Cá entre nós. E após esse beijo, Lion diz com expressão séria e satisfeita que se continuasse sendo tão lucrativo, ele nem precisaria se divorciar. Claro, ele não deixaria sua amada Chong Li por ações e palavras assim. E Chong Li estava toda vermelha, seus olhos e boca estavam abertos e ela se perguntava se aquele cara realmente estava usando ela. Ela queria se tornar amante da família Low e Lion começa a se afastar para o balcão, dizendo a Chong Li com expressão satisfeita que ele tinha que fazer Milk Tea. Cuidando de Lion, Chong Li pensou com lágrima nos olhos que ele era nojento. Algumas horas depois, nas ruas das compras ao longo de chá, Lion olha para a bela vista da noite pela janela e diz que era hora de fechar o restaurante, pois ele estava cansado. Wang Gang, que ajudava o prota com seu trabalho, chama ele e diz que o Milk Tea que ele fez era insuperável. E hoje a receita de um copo Tea custa mais de 10 reais. Mesmo assim vendeu muito, porque a receita é maravilhosa. Além disso, hoje eles receberam um casal de chamadas sobre aderir à rede deles. E se abrirem mais algumas lojas, talvez em um mês possam reembolsar as percas da empresa. Fechando os olhos e balançando a cabeça, o prota diz com o rosto triste que eles precisavam reembolsar a quantia de 10 milhões. E tudo não era tão simples quanto parecia. Após essas palavras, o prota pensa que o custo de uma caneca de Milk Tea feito de acordo com uma receita secreta era absurdo. E ouvindo seus pensamentos, o sistema informa que ele escolheu o próprio preço e era responsável apenas pelo sabor. Lion continuou pensando que inicialmente ganhou apenas centavos e planejava abrir uma loja de chá para assumir a responsabilidade pelos danos causados à família. No final, nada aconteceu. Agora ele tinha que depender do plano B. E era isso mesmo. Depois de pensar nisso, Lion pergunta a Wang onde estava Chong Li. E ele responde que ela saiu para atender o telefone, mas já estava escuro e Wang queria acompanhá-la, porém a garota foi contra isso. Ao ouvir essa resposta, o protagonista tocou o queixo e ficou refletindo que na verdade, essa atitude da garota foi mesmo muito estranha. Ao mesmo tempo, Chong Li estava com Li Xuan, abraçando e dizendo suavemente o nome dele. Chong Li disse a ele que aquele perdedor se aproveitou de sua popularidade e promoveu seu negócio, e agora o seu negócio estava muito bem sucedido, e isso era muito irritante. Li Xuan sorriu e dizendo a ela que tinha um plano, e que instruiu várias pessoas a se juntarem à rede dele, e como ele reagiu a isso, para o qual ela respondeu que ignorou essa oferta. Ela não entendia se ele era um tolo ou se realmente adivinhava algo, e acendendo um cigarro, Li Xuan franzia sobrancelhas, dizendo que queria privá-lo do apoio de seu avô, mas não esperava que ele conseguisse ganhar tanto dinheiro em apenas um dia. Agora esse velho amará ainda mais no fim das contas, e depois dessas palavras, Chong Li discute com um cara loiro, dizendo que não sabia mais o que fariam agora, mas sorrindo, Li Xuan responde que precisaria da ajuda dela novamente. Após se aposentar, Chong Li perguntou com curiosidade qual seria a ajuda, ao que Li Xuan aperta o seu pulso com força, sentindo dor no braço, e Chong Li grita que o que ele estava fazendo estava machucando e ele deveria soltá-la porque estava doendo demais. Olhando nos olhos da garota, Li Xuan responde a ela que para fazer Lion sofrer uma falha vergonhosa, seria necessário adicionar uma centelha e agora só restava meio que usar ela como uma isca. Depois de dizer essas palavras, Li Xuan perguntou aos caras que estavam escondendo por perto todo esse tempo se deveria confiar o restante do trabalho a eles. Um dos dois caras sorriu amplamente e respondeu que estavam esperando por isso há muito tempo, e após responder, ambos os caras saíram, e um deles começou a segurar Chong Li e o outro começou a judiar. Ao ver tudo isso, Chong Li gritou confusa, perguntando o que eles estavam fazendo, e o cara com a câmera respondeu que estavam apenas filmando um vídeo. Uma celebridade como ela deveria saber o que era isso, né? Quando Chong Li percebeu a situação em que estava,
pediu a Li Xuan ajuda e depois gritou para os caras não judiarem dela. E o cara com a câmera começou a incomodá-la ainda mais, dizendo que isso tudo era uma ordem do Sr. Liu para eles. O cara que segurava Chong-Li também começou a irritá-la, dizendo que deveriam começar sem rodeios logo o show. E vendo tudo aquilo de longe, Li Xuan fumava um cigarro, dizendo a Chong-Li que ele tinha ofendido ela, mas deveria tirar uma foto boa para eles. O cara segurando Chong-Li a chamou de estrela da internet e disse a ela que para aquele idiota abrir a sua loja, ela pediu muito dinheiro a eles emprestado e era hora de devolver. Pressionando-se contra a parede, Chong-Li gritou que isso não era verdade. O cara lhe entregou um papel com um contrato e com um sorriso no rosto disse que ela deveria olhar para aquele recibo do contrato. Estava pintado em preto e branco, então ela não pode negar que a sua assinatura estava ali. Vendo a sua assinatura no papel, Chong-Li ficou chocado ao pensar que Li Xuan disse que aquele dinheiro era necessário para evitar dívidas, então ela assinou. Mas o que ela não sabia era como tudo aquilo acabou se transformando em um tipo de empréstimos, e que na verdade, talvez não tenha valido tanto a pena assim ter feito tudo aquilo para prejudicar o protagonista, amando de Li Xuan. Pensando nisso, Chong-Li começou a chorar, e os caras ao redor começaram a irritá-la ainda mais, dizendo que haviam visitado o Lion, mas ele não tinha dinheiro, então não tinha escolha a não ser intimidá-la com aquele vídeo. Se alguém estava errado, então esse bastardo era Lion. E dizendo essas palavras, os caras chamaram Chong-Li de seu asterisco. E assim que os caras disseram essas palavras, Lion voou por trás dele, gritando para se afastarem da garota. Assim que os caras se viraram para Lion, ele os acertou tão forte que voaram a uma certa distância. Então, começaram a jogar um cartão e um pedaço de papel em sua direção, e Lion disse com raiva que era apenas dinheiro, e era um cartão bancário e uma receita secreta de milk tea que eles poderiam levar embora. Meia hora antes, o sistema informou o protagonista, enquanto ele ainda estava na loja de chá, que a dica do sistema era que ele deveria prestar atenção a algo importante. Surpreso, o prota pergunta sobre o que o sistema estava dizendo. O sistema responde que ele encontraria Chong-Li, e ao ouvir isso, Lion franziu a sobrancelha, virando-se para longe do sistema, e recusou, dizendo que estava muito ocupado. Bloqueando o caminho de Lion, o sistema novamente informou a ele que deveria prestar atenção a algo importante, caso ao contrário, ele seria responsável pelas consequências. Chamando o sistema de irritante, Lion arrumou suas coisas e saiu da loja de chá, perguntando ao sistema por que estava fazendo ele procurar por Chong-Li agora. O sistema responde que a sua autoridade inclui apenas um aviso e não uma explicação. E assim que o sistema diz isso, imediatamente Lion recebe um aviso que se ele não encontrasse Chong-Li dentro de 10 minutos, isso afetaria o seu destino no futuro. Depois disso, Lion pega o seu celular e, olhando para o mapa dentro do telefone, diz que era bom que ele estivesse preparado com antecedência, pois ele acabou instalando o GPS e escuta no telefone. Era uma questão de minutos então para encontrar a garota, e geralmente Li Xuan consegue evitar qualquer suspeita, mas agora o seu negócio estava indo muito bem. Provavelmente ele chamou Yan Li para a reunião para informá-la sobre a ação futura. Enquanto Lion falava sobre isso, ele consegue encontrar imediatamente a localização de Chong-Li e após isso corre para lá rapidamente. Alguns minutos depois, Lion já estava correndo para o local, dizendo que a localização do GPS estava bem ali, e quando ele alcança o lugar certo, viu Li Xuan. O prota corre até o cara e agarra ele pela gola, gritando e perguntando o que ele havia feito com Chong-Li e o que ele queria dela, dizendo que o cara estava pronto até mesmo para prejudicar a sua própria namorada. Li Xuan aponta calmamente com a mão na direção em que Chong-Li e os caras estavam e disse que ela estava ali, de boa. Olhando para o lado, Lion viu como um dos caras estava segurando Chong-Li e o outro estava irritando ela, enquanto a garota gritava para que eles não ficassem perturbando ela e deixassem ela em paz de uma vez. Após ver aquilo, o prota diz que as jotas não devem ser menosprezadas, portanto, se ele quiser salvar aquela garota, então deve pagá-los. Se não houver dinheiro suficiente, pode dar a eles uma receita secreta de milk tea e os direitos que tem de uma patente. E os caras rebatem dizendo que uma lojinha patética nem sequer vale a pena ser mantida, e depois de dizer essas palavras, Li Xuan começa a rir alto. Lion chamou de aberração em sua mente, então respondeu a ele que tudo estava bem e que ele concordava. No dia seguinte, notícias frescas saíram, dizendo que o vídeo recém-carregado de bullying a Chong-Li, e que na verdade o genro desonesto da família acabou sujeitando a principal estrela da internet àquelas situações, devido às suas dívidas. O contrato com Chong-Li foi perdido, e a polícia já iniciou uma investigação, e ao ver as notícias, a mãe de Yanzu correu para o escritório do avô de Yanzu, e assim que encontrou, o avô perguntou imediatamente a ele o que ele viu nas novas notícias, e sentado em frente ao laptop, o velho responde que ela deveria ficar mais calma, e ele estava apenas assistindo, mas após essa resposta, a mãe da garota diz a ele que Lion estava em apuros de novo. Essas notícias eram ainda piores do que as anteriores, e se eles não se divorciarem, a reputação da sua família estaria arruinada por completo. Ao mesmo tempo, Lion estava respondendo as perguntas dos repórteres. Um deles perguntou ao prota se ele havia sido liderado sob fiança, e o segundo repórter também pergunta onde estava Chong-Li, e se ela realmente se endividou por causa dele. O terceiro repórter também perguntou como ele foi liberado da delegacia tão rapidamente, e se ele na verdade usou suas conexões e dinheiros. Lion então responde com uma expressão séria em seu rosto que foi chamado à delegacia sobre o vídeo para descobrir todos os detalhes. Ele não cometeu um crime, então por que é que eles manteriam na delegacia? Começando a atacar Lion ainda mais, os repórteres disseram a ele que primeiro ele traiu sua esposa e agora traiu a sua amante, e o chamaram de o principal cachorro da história da internet. Após ouvir isso, Lion repete para si mesmo que na verdade ele é o principal macho alfa da história, e após pensar nisso, ele cerra os punhos abruptamente
promete, dizendo em voz alta, que ele acha que deveria ser chamado de o homem mais encantador da história. E se ele não fosse o melhor, então Yanzu concordaria em se tornar a sua esposa. Após tais palavras, os repórteres pensaram consigo mesmo que ele é tão sem vergonha. Mas mesmo assim é como o principal macho da galáxia. Lion continuou a contar aos correspondentes que se eles quiserem saber mais sobre a vida do principal macho da história, eles podem entrar em contato com ele a qualquer momento. Ele também pode começar a fazer um streaming para que todos saibam mais sobre a vida dele. E vendo tudo isso através de seu laptop, a sogrona aponta para ele com o dedo e resmunga para o pai dela, para que apenas olhasse aquilo. Ele não só estava em apuros de novo, mas era muito arrogante. E o avô de Zu, olhando para as ações de sua empresa, disseram que essas notícias não pareciam tão ruins para ele, pois Lion não se exibiu e as ações da empresa subiram novamente. Ao mesmo tempo, dois homens irromperam no escritório de Li Xuan. Enquanto o cara abraçava uma garota, disseram a ele rapidamente que as ações da empresa aumentaram dramaticamente. Além disso, também aumentaram o preço que existia antes do escândalo envolvendo Lion. Lion também criou uma conta em sua plataforma e concorrentes começaram a fazer streaming. O número de fãs chegou a 50 milhões e continua crescendo. Com essa notícia, Li Xuan fica chocado. Dois caras se aproximando dele continuaram dizendo que não esperava que Lion, sob o apelido de Super Macho, se tornasse uma estrela em apenas uma noite. A frequência de mencionar Lion nas mãos da empresa do avô de Yanzu estava aumentando. A cada vez mais pessoas ficavam interessadas. A plataforma deles em breve seria substituída e eles não aguentariam, disse o cara. O preço das ações das empresas iriam cair. Passando o telefone então para Li Xuan, um dos caras disse que ele só daria uma olhada na transmissão. Assim que Li Xuan pega o telefone e vê Lion abraçando Chong-Li, dizendo confiantemente na transmissão que todos o chamam de cachorro. Mas uma beleza como Chong-Li se apaixonou por ele, tudo por causa do seu charme, por ele ser um belo Sigma. Chong-Li mesma quer mantê-lo. Ela atraiu todos os fãs da plataforma aparentemente, e Li Xuan, agora vendo aquilo, não consegue mais satisfazer os seus fãs, e que na verdade ele não passava de um inútil. Chong-Li sorrindo para a câmera e rindo aponta as palavras de Lai Fian. E Li Xuan, cerrando os dentes com raiva, diz que aquele cara deve ter cuidado, pois a sua receita secreta de milk tea estava em suas mãos. E se eles entrarem no negócio de restaurantes, poderão compensar as percas. Depois de ouvir essas palavras, um dos caras diz a ele, enquanto ajustava o seu óculos, que o custo da receita milk tea era muito alto, então eles não teriam tanto lucro. Mas Li Xuan fica ainda mais irritado ouvindo isso e começa a xingar. Ele joga o telefone em um dos caras e grita para os caras chamarem rapidamente o Shen. Ele quer armar uma armadilha em uma casa de campo, e eles deveriam dizer ao cara que se ele ainda quiser se vingar do avô dele, que venha até ali. Depois de dizer essas palavras, Li Xuan pronuncia o nome de Lion e bate na mesa, dizendo que seria melhor para ele se divorciar de Yanzu agora, e que ele não vai descansar até mandar o prota de Eve. E após isso, Chong-Li e o prota chegaram à mansão da família. Sentado ao lado de Lion, Chong-Li diz ao mesmo que eles já tinham chegado e ele tinha trabalhado duro hoje. Concordando com ela, Lion diz que ele tinha ido. Então, parando Chong-Li, entrega a ele um cartão e com um sorriso no rosto, diz a ele que estava ali a parte da transmissão, no valor de 500 mil. Pegando o cartão, Lion abre a porta do carro e sai. Chong-Li continua dizendo a ele que da próxima vez que eles venderem brinquedos, não deveria se esquecer daquilo. Após responder a ela para que não se preocupasse, Lion começa a sair acenando com a mão, pensando para si mesmo que finalmente estava livre. Ele tinha feito o streaming o dia todo e estava terrivelmente cansado. Chong-Li abre a janela do carro, perguntando ao prota, dizendo que ele finge ser um cachorro online, mas na verdade é um cara decente. E eles nunca nem sequer tinham tido um caso, e esse é o primeiro momento que ela via isso. Enquanto Chong-Li perguntava sobre isso, o prota já tinha até entrado na mansão, e assim que sobe para o segundo andar, Zu esperava sentado em uma poltrona, dizendo que ele finalmente tinha chego. Lion não esperava vê-la, então ele perguntou surpreso o que ela queria dele, e a resposta de Yanzu foi que ele tem sido muito ativo ultimamente. Após essas palavras, o prota disse a ela que tudo isso era para compensar o dano à empresa de seu avô. Agora o preço das ações aumentou e eles não precisavam se divorciar. Yanzu não disse mais nada em resposta ao prota, apenas ficou encarando ele. Mas vendo aquilo, o prota se pergunta por que ele estava olhando para ele daquele jeito. Nesse momento, Zu se lembrou das palavras de seu avô, que disse a ela que ela deveria olhar mais de perto para o prota, e ninguém mais seria capaz de reparar um dano tão grande em tão pouco tempo. Ele já estava velho e a empresa deles precisava de um receptor decente. Eles precisavam de um imperador capaz de mover montanhas, e esse imperador só podia ser Lion. Lembrando disso, Yanzu fechou os olhos e disse ao prota que o seu avô tinha dito a ela que ele era um monarca digno de assumir a empresa de Yin, mas ela sentiu que ele o havia superestimado demais. Surpreendido por tais palavras, Lion toca o rosto e pergunta inquisitivamente o que era imperador. Em seguida disse a Yanzu que não assumiria tal responsabilidade, mesmo que o velho o respeitasse. E quanto a ele e Zu, ela o avalia de maneira bastante objetiva, e não há dinheiro nenhum, e nenhum direito, nenhuma dignidade. As qualidades naturais também eram ruins. A única coisa que ele pode se orgulhar é de uma beleza. Sua esposa e ele parecem mais com o genro do imperador. Após dizer essas palavras, Lion foi para o seu quarto, e alguns dias depois, foi ao escritório do avô da garota. Assim que Lion entrou, o avô de Yanzu disse que ele já tinha vindo e a garota saiu, para o qual Lion respondeu que ela acabara de sair mesmo. Ao ouvir a resposta, o avô da garota continuou dizendo que planejava comprar o pedaço de terra da família Liu. Liu Xuan chamou e disse que se ele tivesse
tivesse vindo para fora da cidade para negociações havia desagradado a família de Liu e acha que o motivo da reunião é diferente. Fazendo uma expressão séria em seu rosto, Lion disse ao avô que iria com ele e faria ele se arrepender de seus próprios planos, além de ajudá-lo a obter aquele pedaço de terra. Do que ouviu, o avô de Yanzu riu e disse que ele era um bom genro e que tinha zelo. O sistema apareceu sob a cabeça do avô de Yanzu e informou ao protagonista que a notificação do sistema sobre a promoção estava valendo a pena continuar a ação. Lion ficou chocada com o que viu e começou a se perguntar por que o placar apareceu acima da cabeça de seu avô e o que diabos eram as promoções do sistema. Assim que o prota pensa a respeito disso, o sistema informa que o anfitrião havia feito uma escolha e o sistema provou a aparência do acompanhante da promoção. Após essa mensagem, uma garota bonita aparece na frente do prota que correspondia a todas as preferências de Lion, e a garota tinha um rosto magnífico e um sorriso melhor ainda. Depois de aparecer, ela disse ao prota que, de acordo com a análise de todos os dados, ela era o tipo ideal para ele. Sua imagem era completamente semelhante à de Yanzu, e Lion fica chocado ao ver como o sistema se transformou rapidamente. Saindo do escritório do avô de Zhou, Lion grita e pergunta o que diabos ela estava fazendo, e o sistema responde que ele sabe que se escolhesse o nome dela, não seria fácil para ela se transformar em tal beleza. Após ouvir essas palavras, o prota pensa por um tempo e depois pergunta ao sistema se o nome combinaria com ela, pois ela sempre o coloca diante da escolha, então agora o seu nome é Xiwan. Bom, eu não sei o que isso quer dizer. Após repetir o nome Xiwan, respondeu alegremente que ela gostava do nome, e Lion tensionou-se perguntando à garota se outras pessoas poderiam vê-la, ao que a mesma responde com um sorriso no rosto que não importava com o que ele estava preocupado. Ninguém além dele seria capaz de vê-la. Após essas palavras, Xiwan começou a se aproximar do prota, e escondendo seu sorriso, lembrou a ele que Zhongli estava atualmente fora da cidade e isso poderia afetar o seu futuro. Ouvindo tais palavras, o prota repete questionando Zhongli, pensando consigo mesmo que depois daquele incidente ela o contatou e não fez mais streaming, então por que ela sairia da cidade? Com isso também o sistema aconselha o protagonista a procurá-la o quanto antes. Aparentemente Zhongli desempenha um papel importante em sua vida e no dia seguinte, Lion e o avô de Yanzu chegaram à casa de campo no campo. Li Xuan os esperava no pátio e assim que chegaram, um dos guardas informou ao cara que os convidados já haviam chegado. Fazendo uma cara séria, o loiro encontra o protagonista e o avô de Zhou e com as palavras de que eles esperavam muito tempo. Ele os convida para entrar na casa de campo, começando a seguir Li Xuan. O avô de Zhou pergunta a ele, dizendo que já haviam chegado a um acordo sobre aquele pedaço de terra, então por que ele mudou de ideia tão abruptamente? Li Xuan responde que Lion havia criado muitos rumores na web e havia desonrado Amy por causa disso. Então as ações da família Lu estavam caindo e os outros acionistas também estavam insatisfeitos, por isso se recusaram a cooperar com a empresa deles. Mas não sabiam que apenas Lion era culpado, portanto ele não culpava o seu avô. A partir dessas palavras, Lion ficou irritado e estava prestes a dizer algo a Li Xuan, quando de repente o avô respondeu ao loiro que achava que tudo era uma competição acirrada no mercado de ações. E não pode culpar Lion por tudo, pois todos fazem negócios oficiais de acordo com os princípios. E ao ouvir isso, o prota fica chocado pelo fato de que o avô ter protegido ele. Li Xuan, zangado, pergunta a si mesmo por que ele continuava a defender aquele Lion com toda a sua força, então ele não deveria culpá-lo por ser destruído também. Depois de pensar sobre isso, o loiro riu e concorda com o avô de Yanzu, dizendo que, como era o caso, eles veriam quem ganharia na competição privada com quem a família ele cooperaria. Ele pede também para resolver pessoalmente entre eles. Quando Li Xuan disse essas palavras, um homem sai na frente de Lion e do avô de Zhou, e Li Xuan o chamou, chamando de Sr. Shen. O mesmo responde positivamente que tinha concordado, em seguida começa a se aproximar do avô de Zhou, dizendo a ele, chamando de Feng, que fazia muito tempo que não se viam. Feng fica chocado ao ver Shen ali, e chama o mesmo, perguntando se ele estava de volta. Vendo a expressão no rosto de Feng, Lion ficou perplexo e pensou que o rosto do avô havia mudado. Alguns minutos depois, Lion e Li Xuan e Feng e Shen estavam na frente de uma mesa com cartas e fichas sobre ela. Sentando-se à mesa, Shen, com um sorriso largo no rosto, proferiu palavras como velhas regras e a última rodada, e todas as ações de sua empresa estavam em jogo agora. Feng nesse momento se sentiu um tanto quanto desafiado, e ali em um tom muito confiante diz que, custe o que custar, ele irá lutar com todas as suas forças até que o fim dessa batalha chegasse.